Desde que o ser humano se tornou consciente dos seus atos, muita coisa tem mudado neste planeta. Mas uma coisa permaneceu exatamente a mesma. As coisas, elas caem. Eu sei o que você deve estar pensando sobre o título do vídeo, horas. É óbvio, gravidade, né? Por que as coisas caem? As coisas caem por causa da gravidade. Bom, a questão não é tão simples. A gravidade, ela não é uma explicação fundamental para as coisas. E a explicação do porquê que as coisas caem, do porquê que corpos se atraem, é um tanto quanto complexa, mas calma aí que eu vou tentar te explicar sobre isso nesse vídeo aqui. Para explicar isso, vamos voltar um pouco no tempo, muito tempo atrás, na verdade, antes de Cristo ainda. Existiu havia um homem chamado Aristóteles. E Aristóteles foi um dos primeiros humanos que se tem registro a tentar explicar o porquê que as coisas caem. E a ideia de Aristóteles era de que as coisas caem porque é exatamente isso que elas deveriam estar fazendo. Exatamente, Aristóteles explicou que cada elemento da natureza possuía o seu lugar natural de descanso. Quando nós tirávamos o elemento desse lugar natural de descanso, ele queria retornar para o seu lugar de descanso. Todos os elementos compostos pela Terra tinham o seu lugar de descanso abaixo de todos os outros. A Terra ficava mais abaixo. Acima da Terra ficava a água. Acima da água, o ar. E acima de tudo, acima do ar, o fogo. Então a explicação do Aristóteles era de que pedras caem porque pedras são feitas de terra e o lugar da terra é abaixo do ar e abaixo da água. Então a pedra também afunda na água. E por mais que não houvessem explicações fundamentais dentro da teoria de Aristóteles, dentro da ideia do Aristóteles, essa explicação funcionou por mais de 2000 anos. 2000 anos é muito tempo, mas uma das principais razões para que a ideia de Aristóteles tenha perdurado no mundo por tanto tempo é a concepção de mundo que vinha atrelada a essa ideia do lugar natural das coisas. Eu ainda pretendo trazer um vídeo mais aprofundado sobre concepções de mundo e de universo, mas a ideia principal de Aristóteles era a seguinte: havia uma separação entre o mundo inferior, ou seja, a Terra, o lugar onde vivemos, que é um lugar imperfeito, um lugar de mudanças, um lugar corrupto, um lugar onde as coisas mudam com o tempo. E o mundo superior, o mundo onde haviam planetas, estrelas, a lua, o sol, o céu. O céu era um lugar perfeito, um lugar imutável, onde não havia mudança. Então a ideia, a concepção de mundo daquela época era essa: existem dois mundos, existem duas realidades diferentes, a que a gente vive, que é o planeta Terra, e o mundo superior, um mundo diferente do nosso. Não havia razão para que Aristóteles tentasse explicar o mundo superior. E essa ideia do lugar natural de descanso das coisas servia muito bem para explicar o nosso mundo aqui. Não precisava explicar o mundo superior, até mesmo porque não explicaria. E esse foi o problema. Porque, bom, mesmo que a princípio a ideia não seja ruim, você pode pegar a sua avó, uma criança pequena, e dizer para ela que as ideias aristotélicas explicam o porquê que as coisas caem e elas vão acreditar, mesmo que isso possa até ser aceitável, em certo ponto essa divisão entre mundo superior e mundo inferior começou a ruir, e o fato das ideias aristotélicas não explicarem o mundo superior começou a ser um problema. E a queda dessa concepção de mundos divididos começou a acontecer quando um homem chamado Galileu Galilei começou a observar o mundo superior mais de perto. O telescópio muito provavelmente não foi uma invenção do Galileu, mas ele foi o primeiro ser humano a fazer observações astronômicas importantíssimas que mudaram a história da astronomia. Galileu observou imperfeições na Lua, montanhas, crateras, observou manchas no Sol, observou luas orbitando ao redor de Júpiter, mostrando que a Terra não é mais o único centro do universo como se pensava anteriormente. E assim, essa distinção entre um mundo inferior, onde as coisas são imperfeitas, e um mundo superior, onde as coisas são perfeitas, começou a ruir. As coisas do mundo superior não eram mais perfeitas. E se não havia diferença entre o mundo inferior e o mundo superior,
as ideias de Aristóteles começam a ruir, porque se elas só explicam o mundo inferior e não existe mundo inferior porque é tudo a mesma coisa, elas estão de alguma forma erradas. E assim, em meio a muita resistência, sinceramente naquela época havia muita resistência ainda de gente que queria defender os paradigmas aristotélicos, mas em meio a essa resistência toda, os paradigmas aristotélicos começaram a ruir e mais observações astronômicas começaram a ser feitas, surgiram as tais leis de Kepler que descreveram o movimento dos planetas ao redor do Sol, inclusive o movimento da Terra ao redor do Sol, e então Sir Isaac Newton surgiu. O Newton era um cara que tinha muito tempo livre e que no seu tempo livre conseguiu chegar a uma nova explicação do porquê que as coisas caem. E além disso, ele, como o mundo inferior não era diferente do mundo superior, ele explicou também porquê que os planetas se mantêm em órbita, porquê que a Lua não cai na Terra. Então as leis da gravitação do Newton e as 3 leis de Newton, né, as famosas 3 leis de Newton, explicaram perfeitamente o porquê que as coisas caem, porquê que os corpos se atraem. E a explicação do Newton era basicamente de que corpos se atraem porque massa atrai massa. Simples e acabou. Era uma explicação assim, ó. É isso que acontece. Ele percebeu, na verdade, ele percebeu que a maçã, né, isso é anedota, mas a maçã cai porque a maçã tem massa. Se a maçã fosse do tamanho da Lua, essa maçã do tamanho da Lua também estaria atraindo a Terra. E as duas se chocariam. Só a título de correção aqui, eu posso ter dado a entender que apenas a maçã gigante do tamanho da Lua que estaria atraindo a Terra, mas na verdade, pela terceira lei de Newton, uma maçã pequena ou uma maçã grande, as duas vão estar atraindo a Terra do mesmo jeito. A diferença é que a massa grande vai produzir uma aceleração na Terra, enquanto a maçã pequena não vai produzir. E claro, em conjunto das outras 3 leis de Newton, a explicação para a rotação da Lua em torno da Terra em torno do Sol, são dadas e parece que de fato se entendeu por que os corpos caem e por que os corpos se atraem. Porque tem massa, né? Mesmo. E isso foi perfeito, né? Mesmo que caótico em alguns pontos, foi perfeito para explicar o universo até o final do século XIX, início do século XX, quando alguns problemas provenientes de todo o estudo da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, alguns problemas de referencial começaram a surgir e as leis de Newton pareciam já não estar mais dando conta de explicar fenômenos da natureza. Então a física precisava de uma nova teoria para explicar esses fenômenos que não eram mais explicados pelas leis de Newton nem pela física clássica. E em meio a tudo isso, a relatividade de Einstein surgiu. A teoria da relatividade foi desenvolvida em 2 partes. A primeira delas, a relatividade restrita, foi publicada em 1905 e lidava apenas com referenciais não acelerados, referenciais inerciais. E a relatividade geral, publicada em 1915, é a relatividade que lida com acelerações e é a que importa para a gente entender a gravitação, para a gente entender a atração entre corpos, a queda dos corpos aqui na Terra. A primeira parte da relatividade, a relatividade restrita, já tinha quebrado com algumas ideias newtonianas, como a ideia de massa constante, a massa passa a depender da velocidade do corpo. A relatividade restrita também coloca um limite para a velocidade com que um corpo pode se mover. Nenhum corpo com massa pode se mover à velocidade da luz, quem dirá passar a velocidade da luz. A velocidade da luz passa a ser um limite de velocidade. As ideias de Newton já não explicam mais todo o cosmos. E com a relatividade geral, a ação daquilo que se conhecia como força gravitacional passa a ser vista de uma maneira um pouco diferente. E o modo como nós entendemos o porquê que as coisas caem se modifica de novo. O fato de que massa atrai massa é muito bonitinho, mas por que raios o universo seria dessa forma? Sabe, é uma explicação, mas não existe uma explicação da explicação. Não parecia existir uma explicação do porquê que a massa decidiu atrair outra massa e não repelir, ou simplesmente não interagir uma com a outra. O Einstein estava buscando por uma resposta mais fundamental. Com a relatividade geral, Einstein propõe inicialmente um princípio chamado princípio da equivalência. Parece extremamente clichê, mas na relatividade tudo depende do referencial que você está tomando para observar o mundo e tirar as suas conclusões sobre as leis da física. E o princípio da equivalência diz que não existe diferença entre um referencial que está na Terra, por exemplo, eu, você,
que estamos sofrendo a aceleração constante da gravidade da Terra, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado mais ou menos, e um outro corpo que está no espaço vazio, mas dentro de um foguete que acelera para cima a 9,81 metros por segundo na mesma aceleração da Terra. Não existe diferença, o princípio da equivalência diz que não existe diferença entre a aceleração produzida pela gravidade na Terra e a mesma aceleração produzida, por exemplo, por um foguete no espaço. É exatamente a mesma experiência. A aceleração da gravidade ou qualquer outro tipo de aceleração são a mesma coisa, produzem o mesmo tipo de referencial. E isso parece que tira qualquer especialidade da gravidade, né? A força da gravidade parece que para de ser alguma coisa muito fundamental, como se pensava, porque, bom, se ela não é diferente de qualquer outra força que a gente faz, ela não é fundamental, ela é simplesmente uma outra força que existe por aí, que é resultado de certas coisas, mas não é fundamental. E o Einstein também concluiu outra coisa sobre referenciais. Segundo a relatividade geral, não existe diferença entre um referencial que está dentro de um elevador em queda livre no planeta Terra e um referencial que está no espaço profundo sob a ação de nenhuma aceleração gravitacional. A experiência de estar em um elevador em queda livre é de gravidade zero, porque você está caindo junto com o elevador, então parece que nada está acelerando, então parece que não existe gravidade. Que é a mesma experiência de quem está lá no vácuo, onde de fato não existe aceleração nem força gravitacional, então nada está acelerando. Ambos estão experienciando gravidade zero. E dessa forma, eles são o mesmo referencial. Não existe relatividade. As leis da física são as mesmas para os dois. E por serem o mesmo referencial, se o referencial que está lá no espaço profundo é um referencial inercial, aquele referencial em queda livre na Terra também deve ser um referencial inercial. Porém, como é que ele vai ser um referencial inercial se ele tem uma aceleração, que é justamente a aceleração da gravidade que faz com que ele entre em queda livre? Bom, e é então que surge a ideia que vem para explodir a cabeça de todo mundo e mudar novamente a forma com que nós entendemos a queda dos corpos e a gravidade. Um corpo em queda livre é sim um referencial inercial, mas ele é um referencial inercial em relação ao espaço-tempo. Para você entender, um referencial inercial é um referencial que está se movendo num movimento retilíneo uniforme. Sim, aquele mesmo das aulas de cinemática que você não gostava. Só que se o corpo em queda livre ele está em um movimento retilíneo uniforme, de alguma forma ou a nossa concepção de movimento uniforme está errada, ou a nossa concepção de retilíneo deve estar errada, né? Vamos supor assim. Na verdade, é que a nossa concepção de que movimento retilíneo está relacionado ao movimento em linha reta é que está errada. O corpo em queda livre na Terra está no movimento retilíneo uniforme. Só que esse movimento retilíneo é descrito por uma curva. É difícil imaginar, mas calma. Com retilíneo, a gente está falando da menor distância entre dois pontos. Em uma geometria euclidiana, isso é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Agora, se nós estamos em um universo curvo, por exemplo, numa esfera, imagine uma esfera vista de fora, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, mas sim uma curva. Não existem retas, existem curvas. E esse universo deformado, esse universo curvo é formado pela presença de massa. A massa modifica a configuração do espaço e do tempo. A massa curva e deforma o espaço. Bom, pensar num universo tridimensional curvo parece algo extremamente complicado de se entender. Então vamos tentar partir para uma analogia. Imagine um disco bidimensional com uma formiga também bidimensional andando sobre o disco. Esse disco possui uma característica extremamente interessante. Quanto mais para o centro do disco você anda, menores se tornam as distâncias entre os pontos. Se a gente pegar uma régua também bidimensional para medir uma distância na borda do disco e trazer essa régua para o centro do disco, a gente vai ver essa régua se contraindo. Vamos supor que nós, no universo tridimensional,
conseguimos perceber que 30 centímetros na borda são medidas por uma régua. Só que quando essa régua é trazida para o centro, os mesmos 30 centímetros que a gente vê são medidos com duas réguas. Entretanto, para aquela formiga bidimensional ali, 30 centímetros na borda e 30 centímetros no centro continuam sendo 30 centímetros. Se a régua mede 30 centímetros na borda, ela continua medindo 30 centímetros no centro. Mesmo que nós, numa terceira dimensão, conseguimos ver que na verdade a régua mede a metade do seu comprimento real. Se a gente pedir para essa formiga traçar uma linha reta, ou seja, a linha que passe pela menor distância entre dois pontos extremos desse disco, a formiga vai poder pegar essa régua, com a licença poética óbvia de uma formiga bidimensional pegando uma régua para medir alguma coisa, e medir. Ela vai procurar a menor distância entre dois pontos. E qual é a menor distância? É aquela em que cabem menos réguas de 30 centímetros. Ela tem uma régua de 30 centímetros, é claro. E a menor distância que ela vai achar vai ser, na verdade, uma curva que se afasta do centro, porque justamente se ela passasse pelo centro, ela precisaria de mais réguas para medir, então esse não seria mais o caminho mais curto. A linha reta para a formiga nesse mundo bidimensional é uma curva, e nós, num espaço tridimensional, sabemos que isso é uma curva. E o mesmo que vale para a formiga em duas dimensões vale para nós em três. As nossas noções de linha reta são modificadas por essa curvatura do espaço tridimensional. E assim, um corpo com massa é atraído pelo outro corpo com massa justamente porque eles estão seguindo o menor caminho no espaço. Bom, a relatividade do Einstein é muito mais do que apenas isso, ela é um pouco mais complexa do que essas simplificações, só que o ponto principal dela é que ela diz que a gravidade não é de fato uma força, mas sim apenas um efeito da distorção do espaço-tempo. Distorção essa é causada pela presença de massa, na verdade pela presença de energia. E funciona tão bem que até os dias de hoje confirmações da relatividade geral vêm sendo encontradas. Em 2016 nós tivemos a confirmação das ondas gravitacionais, uma descoberta fenomenal. Entretanto, apesar de que a relatividade geral funciona, ela foi a única das teorias do início do século passado aí na contramão de todas as outras. Enquanto a relatividade estava buscando explicar fenômenos do macrocosmos, de planetas, estrelas, a Terra, né? O resto da física inteira estava preocupada em resolver problemas no microcosmos, no mundo subatômico que é regulado pelas leis da mecânica quântica. E assim, hoje em dia, a física consegue explicar muito bem tanto o macro quanto o microcosmos. Só que para isso ela precisa de teorias diferentes. Precisa da relatividade para explicar o macro e da mecânica quântica para explicar o micro. Isso não é nada elegante. Parece que a gente está ainda buscando algo que a gente não encontrou uma explicação fundamental. Parece que isso que a gente tem agora são apenas alguns remendos que a gente fez para conseguir explicar de alguma forma o mundo, assim como o Newton tinha feito ao dizer que as massas se atraem porque massa se atrai. Não há ainda uma explicação fundamental do universo, e essa é a busca, a grande busca da física. E é por isso que hoje, mesmo que a relatividade explique muito bem pra gente a queda dos corpos, a atração entre a massa, é por conta dessa incompatibilidade entre as duas teorias, a quântica e a relatividade, que os físicos ainda continuam em busca de uma teoria mais fundamental. Muitos físicos hoje em dia estão em busca de uma tal teoria quântica da gravitação. Muito tem se falado em gravidade quântica, que seria uma forma de explicar a força gravitacional da mesma forma que a gente explica as outras três forças fundamentais, a eletromagnética e as duas nucleares. Essas outras três forças são explicadas por meio de partículas mediadoras. Existem partículas que comunicam a força eletromagnética, nuclear fraca, nuclear forte. Eu já falei sobre isso aí no vídeo lá sobre por que os prótons se atraem no núcleo atômico. Então está se buscando explicar a gravidade também por uma partícula comunicadora, também por uma teoria quântica. Ok, a relatividade geral funciona, mas quanticamente a gente espera encontrar uma partícula que já tem até nome, mas não foi encontrada, o tal do graviton, que tenha determinadas características e que interaja apenas com a massa do corpo. Nos últimos anos, muitas descobertas importantes vêm sendo feitas acerca da massa. A detecção do bóson de Higgs lá em 2012 foi uma descoberta fantástica rumo a entender mais
sobre essa característica fundamental dos corpos, a massa, né? A massa que é uma característica que a gente conhece há muito tempo, mas que é uma das poucas que a gente ainda não entende de fato, porque é algo parece muito fundamental, mas que também não é tão fundamental assim. O que é massa? Massa é massa, sabe? A gente precisa de uma explicação mais fundamental para isso, para quem sabe algum dia chegar numa explicação mais fundamental ainda para gravitação. A física tá longe de ser um livro fechado, e você que está assistindo esse vídeo pode com toda certeza ajudar a escrever esse livro. Sim, isso é ciência. Eu quero agradecer enormemente a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você quiser, você pode deixar o seu gostei ali embaixo. Se você quiser receber mais vídeos do canal, você pode se inscrever e pode ativar as notificações para sempre estar aqui quando tiver vídeo novo. Eu gostaria de agradecer vocês por todos os 100 inscritos que o canal bateu na semana em que eu tô gravando esse vídeo. Não se esqueça que os comentários aqui são um lugar para debate. Deixa ali embaixo alguma coisa que você sabe sobre gravitação, mas que eu não comentei aqui. Não deixe de conferir os links para saber mais ali no comentário fixo. Até mais e valeu!